estar resolvendo agora com vocês o PET volume 3 de Laboratório de Matemática do terceiro bimestre. Esse PET, cada professor irá preparar o seu. Então, a Secretaria de Estado de Educação mandou apenas um guia orientador. Então, dos conteúdos, né, que será trabalhado, né, nesse bimestre com essa disciplina. Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda às questões abaixo. Então aqui a gente tem uma tabelinha, né, de imposto: chocolate 39%, leite em pó 28%, óculos 37% de imposto. E aí na atividade, de acordo com as informações do quadro, complete a tabela representando as porcentagens sobre os impostos pagos. Então aqui a gasolina, qual que é a porcentagem da gasolina? Para isso a gente tem que vir aqui na tabela e ver. Então a gasolina aqui, ela representa uma porcentagem, ó, de 53% dela é de imposto. Então aqui qual é a porcentagem? A gente vai colocar aqui, né, escrever aqui 53%. Então 53% é, né, de imposto. Nesse outro exercício aqui, ó, represente em desenho. Então a gente observa aqui que a gente tem 100 quadradinhos aqui. Então a gente vai pintar aqui 53 quadradinhos. Então a gente vai ter que pintar essa coluna, por exemplo, inteirinha, que vai me dar 10 quadradinhos. Essa outra aqui também mais 10, então já são 20. Essa daqui também, né? E essa outra também inteira, então a gente tem aqui 40. E essa outra inteira. Então aqui eu tenho 50%, aí mais 3 aqui agora. Então eu vou pintar aqui, ó, 3 quadradinhos desse. Então vai ser representado dessa maneira. Aí vocês vão pintar aqui por completo. E o número fracionário. Então 53%, como que ele é representado em número fracionário? Então a gente vai representar ele, ó, 53, né, sobre 100. Então aqui eu tenho o numerador, aqui eu tenho o denominador. Então vai ficar 53 sobre 100. E o número decimal, a gente vai fazer essa divisão. Quanto que dá 53 dividido por 100? Então a gente vai andar com a vírgula. Não tem zero para cortar, eu ando com a vírgula. A vírgula está aqui, então ela vai andar uma, duas casas. Então corto 2 zeros, ela anda duas casas à esquerda. Então vai ficar 0,53 o número decimal. Então é dessa maneira que resolve esse exercício. O outro aqui, jogos. Então a gente vai na tabelinha, quantos por cento, né, de imposto que é pago nos jogos. Então nos jogos aqui, a gente tem a porcentagem de 72%. Então aqui eu tenho 72%, ó, de imposto que é pago nos jogos. Então a gente vai colocar lá, mesmo seguindo o exemplo do anterior. Então jogos, ele representa, né, uma porcentagem de 72%, ó, 72% representa o imposto, né, pago quando você compra um jogo. Então 72% é o imposto. O mesmo procedimento, a gente vai pintar agora 72 quadradinhos desse. Então uma coluna dessa aqui é 10. Então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então eu vou pintar aqui 70 e mais 2 aqui, ó. Então ele vai ser representado dessa maneira. E aqui agora ele pergunta na forma fracionária e na forma decimal. Então como que é 72, né, na forma fracionária? Então vai ficar o 72 dividido por 100. Então aqui eu tenho uma fração, 72 centavos. E aqui ele vai ser representado, né, na forma decimal. Então você vai dividir por 100. Então vai ficar 0,72. Então ele vai representar dessa maneira. Já o próximo aqui, quantos por cento, né, que é o tênis de imposto. Quando a gente compra, quantos por cento que é pago, né, de imposto no tênis? 59%. Então aqui está a tabelinha. Aí a gente vai colocar aqui no tênis 59, né, por cento. Então 59%. Aí a gente vai pintar aqui também 59 quadradinhos desse. Então aqui eu tenho 10, cada coluninha dessa daqui é 10, 20, 30, 40, 50, né, e 9. Então eu vou vir aqui deixar só um aqui sem pintar, 59%. Aí vocês vão pintar isso daqui tudo, né?
Aí esse exercício aqui já está pronto, né, essa atividade. Agora aqui ele representa na forma fracionária, então vai ficar 59 dividido por 100. E mais adiante aqui na forma decimal, então vai ficar 0,59. Então essa atividade, o primeiro exercício já está pronto. No segundo agora, calcule as porcentagens, né, correspondentes. Então a gente tem aqui, ó, 2% de 400 laranjas. Então como que a gente vai resolver essa atividade aqui? Por regrinha de 3. Então quais são as grandezas que a gente tem? Ó, porcentagem e laranja. Então de um lado da regrinha de 3 a gente vai colocar aqui o símbolo da porcentagem, do outro lado você pode escrever aqui, né, a laranjas. Então sempre quando você fala no valor total, a gente representa 100%. Então, por exemplo, aqui está perguntando quanto que é 2% de 400 laranja. Então, 400 laranja não é o valor total, ela me representa 100%. E quanto que é 2%? Então, porcentagem embaixo de porcentagem. O 2 tem que ser embaixo da porcentagem aqui. E a laranja embaixo de laranja. Então, 2% representa quantas laranjas aqui? X. Aí você vai multiplicar aqui cruzado. Então, vai ficar 2 dividido por 2, né, multiplicado 2 vezes 400, a gente vai obter aqui 800. Então vai ficar 800, que é igual, ó, 100 vezes o x, vai ficar 100x. Todo número que está multiplicando por uma letra cai embaixo dividindo. Então vai ficar assim, ó, x que é igual a 800, aí aqui, ó, dividido por 100. Multiplicou por uma letra, caiu embaixo dividindo. Você corta esse 0, vai sobrar 8. Então, o x aqui, ó, vai ser 8. A resposta aqui, 8 laranjas. Na letra B, 40% de 60 metros. Então, aqui a gente tem duas grandezas, a porcentagem e eu tenho o metro, né, que é uma outra grandeza. 60 metros não representa o valor total, então o valor total é 100. E quanto que é 40%? 40% de 60 metros, x. O mesmo procedimento. A gente vai fazer a multiplicação aqui. Multiplicar 40 vezes 60. Então, 40, a gente tem aqui, ó, 40 vezes 60, a gente vai obter 24.000. Então, aqui eu vou ter, aqui, ó, 24.000 não, 2.400, desculpa. Ó. Então, a gente vai obter aqui 2.400, que é igual, ó, a 100 vezes o x, 100x. Multiplicou pela uma letra, cai dividindo. X, que é igual a 2.400, né, dividido por 100. Corta esse 0 e esse 0 na divisão, eu vou obter aqui 24. Então, aqui a gente vai obter 24, né, metros. 40% de 60 metros é 24 metros. Na letra C, quanto que é 38%? Então, a gente tem aqui, ó, quanto que é 38% de 160. Aqui não importa, por exemplo, a ordem. Por exemplo, aqui, ó, eu estou montando a minha regrinha de 3, ó. Do lado esquerdo colocando a porcentagem, do lado direito laranja, né? Então, do lado esquerdo aqui eu estou colocando na minha grandeza 100%, né? Que é a porcentagem, do outro lado a outra grandeza. Nesse caso aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, primeiro a outra grandeza. Por exemplo, aqui, ó, quilo primeiro. Então, aqui não importa a ordem, desde que você coloca a grandeza embaixo da mesma grandeza, não pode mudar. Então, aqui a gente tem a porcentagem, ó. Eu inverti aqui, mas a resposta é a mesma. Né, que não vai fazer diferença. Então, por exemplo, quanto que é, ó, 38% de 160 kg? Então, 160 kg é uma grandeza que a gente tem que equivale a 100%, que é o valor total. Então, ó, 160, vamos colocar aqui, ó, 160 equivale a 100. E 38? 38 está embaixo da porcentagem, então eu tenho que colocar aqui, ó, 38%. Quantos quilos que vai ser? X, aí você multiplica cruzado. Então, multiplicando aqui, ó, 160 vezes 38, a gente vai obter 6.080. Então, vai ficar aqui, ó, 6.080, que é igual a 100x, né? X vezes 100, 100x. Todo número que multiplica pela letra cai dividindo. Então, ele vai embaixo aqui, ó, 6.080 dividido por 100. Aqui eu corto zero, não tem zero para cortar, eu ando com a vírgula está aqui, ela vem para trás. Então, corta aqui, a vírgula vem aqui. Ó. Então, vai ficar igual a 60,8 quilos. A resposta aqui. Então, 38% de 160 kg é essa quantidade aqui, ó, 60,8 kg. Na letra D, a gente tem aqui, ó, quanto que é 6% de 500 telhas. Então, de um lado, vamos colocar aqui que a gente tem as telhas, montar a regrinha de 3.
Do outro lado, a gente tem a porcentagem aqui. Então, eu tenho 500 telhas, que equivale ao valor total meu que eu tenho. Então, equivale a 100%. E quanto que é 6% dessas 500 telhas? Aí é só multiplicar cruzado aqui. Então, 500 vezes 6, a gente vai obter 3.000. 3.000 que é igual a 100 vezes x, né? X vezes 100, 100x. X que é igual, esse número aqui está multiplicando pela letra, ele vai embaixo aqui dividindo. Então, vai ficar o 3.000 em cima e o 100 ele vem aqui embaixo, que ele está multiplicando por uma letra, ele cai embaixo aqui dividindo. 3.000 dividido por 100, eu corto 2 zero aqui, sobrou 30. Então, 6% de 500 telhas são 30 telhas. A próxima atividade, o terceiro, a quantia de R$ 1.143 representa qual porcentagem de 2.540? Então, como que a gente vai fazer esse? A gente vai ter aqui, ó, o valor total, né? Qual que é o valor total? Então, primeiro, o valor total seria esse daqui. Então, primeiro vamos montar a nossa regrinha de 3. Então, a nossa regrinha de 3, a gente tem aqui, ó, o valor total, né? Esse outro valor, que é o valor que ele deu aqui qual é a quantidade, né? E a porcentagem. Então, eu tenho duas grandezas. Então, vamos colocar aqui a primeira grandeza, o símbolo aqui é de reais, né? Então, aqui a gente tem aqui, ó, reais. E a outra grandeza minha, a gente vai ter a porcentagem aqui. Qual que é o valor total? Não é esse daqui, ó, 2.540? Então, ó, 2.540 reais representa, né, 100%. Aí ele pergunta essa quantia aqui, ó, quantos por cento? Então, essa quantia aqui é reais, então ela vai aqui, ó. Então, vai embaixo de reais aqui, ó, R$ 1.143 representa quantos por cento? X. Aí a gente vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar esse valor vezes esse. Ó. Então, 1.143 vezes 100, eu aumento 2 zero aqui. Então, aqui vai ficar 11,43, né? Aumenta 2 zero porque está multiplicando por 100. Se fosse multiplicando por 1.000, aumentava 3 zeros. Se fosse por 10, aumentava só 1. Se tivesse vírgula, você ia andar com a vírgula para frente. Então, todo número que multiplica por 10, por 100, por 1.000, nem precisa de fazer conta. Ou se tiver vírgula, você anda, né, para a direita. Se não tiver, você acrescenta zero. Aqui vai ficar 2.540 vezes o x, então vai ficar 2.540x, né? Todo número que multiplica por uma letra aqui cai dividindo, então vai ficar x que é igual. Esse número aqui bem grande que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, um ponto de 1 milhar, 114.300. Então, a gente tem esse valor, 114.300, vamos colocar ele aqui. Dividido, né, por 2.540. Então, 2.540, que vai dar igual. Então, 114.300 dividido por 2.500, né, e 40, a gente vai obter aqui 45. Então, a gente já chegou na resposta aqui, ó, 45%, porque eu quero saber a porcentagem. Então, essa quantia aqui representa 45% desse valor aqui, que é o que perguntou nessa atividade. Já a atividade 4, na compra de um aparelho, obtive desconto de 15% por ter feito pagamento à vista. Se paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era o seu preço original? Então, aqui a gente está falando também em dinheiro, né, em reais, e a gente está falando em porcentagem. Vamos montar nossa regrinha de 3, duas coluninhas aqui. Só que aqui tem um detalhe, ó, a gente obteve aqui um desconto, né, de 15%. E aí eu paguei essa quantia aqui. Então, essa quantia aqui, ela me representa 85%. Né? Por quê? Porque eu tive um desconto aqui. Ó. E aí ele quer saber qual é o preço do aparelho no preço original. Então, eu tenho que saber ele quanto que vale aqui, ó, se eu não tivesse esse desconto. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Esse valor aqui, R$ 102, ele equivale a 85%. Por que que é 85%? Porque eu tive um desconto, né, de 15%. Então, se eu tenho 100% menos 15%, a gente vai obter 85%. Então, esse valor aqui ele representa essa quantia. E aí ele quer saber se não tivesse esse desconto. Quanto que eu ia pagar nesse aparelho? Então,
Se não tivesse o desconto, eu ia pagar 100% o valor dele. Então, quanto que dá aqui? Ó, x, aí a gente vai multiplicar cruzado. Então, aqui, ó, 102 vezes 100, você vai pegar aqui o 102, colocar o zero aqui antes, né? A gente vai colocar aqui, ó, o 102, e aí vai acrescentar os dois zeros que eu estou multiplicando aqui por 100. Então, vai ficar esse valor aqui, ó, 1.200, que é igual 85 vezes x, né? X vezes 85 vai dar 85x. Todo número que multiplica por uma letra cai embaixo dividindo. Então aqui vai ficar, está multiplicando por uma letra 85, ele vai embaixo dividindo. Ó, 1.200 dividido, ó, x que é igual a 1.200, né, dividido por 85. Então 1.200 dividido por 85, a gente vai obter um valor aí de R$120. Então, por exemplo, esse aparelho aí que foi comprado sem esse desconto, ele vale R$120. Então, a pessoa aí, né, teve um desconto aí de 15% de R$18. Então, essa é a atividade dessa semana. E é isso daí, até a próxima.